Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder retornar a esse altar. Que bom poder estar com vocês aqui essa noite, adorando, glorificando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. Todas as vezes que estamos na casa do Senhor, é uma oportunidade para sermos alvo do seu milagre, do seu favor. E Deus sabe das tuas necessidades. Deus sabe como você chegou aqui. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Minha palavra é esse altar é de gratidão ao pastor Rafael. Obrigado, é um amigo. Deus continue te abençoando. Na quinta-feira, no Encontro dos Homens, é o senhor que vai fazer o churrasco? Não? Forte, hein? O churrasco dele é bom demais, irmãos. Senão até eu ia vir aí nesse encontro. Pastor Felipe Holanda, Deus abençoe, em nome de Jesus, aos pastores, aos demais pastores. Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Salmo de número 11, verso de número 4. Salmo de número 11, verso de número 4. Enquanto você procura, só para remir o tempo, a mídia já está rápida ali hoje. Ao final ali fora, você vai encontrar o meu livro. Você está vendo aí na tela, para quem está assistindo a gente pela rede social, esse aí é o QR Code da nossa loja integrada. Você apontando a câmera do seu celular, você consegue ter acesso e chegar na sua casa. Mas para você que está aqui, não tem frete, então aqui é mais barato do que pela internet. Se você quiser, vai estar ali fora. Esse livro é um bálsamo para quem conhece alguém que está com depressão ou está com depressão. Não é um livro teórico, é um livro prático. A minha esposa, desde cedo, se mobilizou para que ela estivesse aqui hoje. E ela gosta muito da DEVEC da Barra. E ela disse, vou estar lá hoje com vocês. E isso para mim enche minha alma de alegria, porque alguns anos atrás eu saía de um altar como esse e voltava para casa e ela estava trancada dentro de um quarto escuro, sem nenhuma perspectiva de vida. Escrevi esse livro num processo que durou aproximadamente 8 anos. Ela teve uma depressão profunda e no meio desse processo o Espírito de Deus me dizia, escreve. E hoje eu tenho vivido a melhor fase da nossa vida. Talvez você não queira acordar amanhã, mas depois de amanhã pode ser o melhor dia da sua vida. E você precisa estar vivo para viver tudo aquilo que o Senhor falou com você. Hoje ela é psicóloga, tem cuidado de outras pessoas. Deus nos deu 2 filhos lindos, que graças a Deus puxaram a ela, e eu tenho visto a necessidade de falar acerca desse assunto. E só para a gente terminar e entrar na palavra, eu tornei público na minha rede social, porque a menina me marcou. Estive pregando ano passado na DEVEC de Itaboraí, e numa mini vigília, pastor, a menina comprou o livro e ela, acho que foi a leitura mais rápida, a leitora mais rápida que já me compartilhou comigo o testemunho. Ela disse, pastor, meu desejo era de ter tanto uma resposta rápida, que eu li o seu livro numa madrugada inteira. Ela saiu da mini vigília, foi para casa, devorou o livro de manhã, ela já me deu um feedback pelo Instagram. E ela estava com pensamentos suicidas, e uma das coisas que destravou dentro dela é porque, depois da leitura, ela começou a procurar ajuda, algo que ela pensava na cabeça dela que não iria gerar nenhum resultado. E naquele momento de desespero, a morte era a única saída. E ela compartilhou alguns vídeos, me marcou, tornei público. Ela disse, tem 4 meses, 1 ano se passou. Ela disse, tem 4 meses que eu não tomo mais medicamento. E a minha psicóloga disse que a qualquer momento eu vou receber alta. E palavras dela, ela disse, eu estou vivendo uma nova fase. Eu nem pensava que poderia ser tão feliz assim. Talvez você esteja adiando um processo, porque você simplesmente está rejeitando os recursos que Deus está te dando para você viver um tempo de cura. E quando ela compartilhou isso, uma menina procurou ela e disse, um dia eu vou viver o meu milagre também. E ela disse, por que em vez de você esperar o seu milagre, você não caminha em direção a ele? Às vezes a gente fica esperando que Deus faça alguma coisa e Deus vai te dando ferramentas e está a um passo de você, mas você fica esperando que Deus faça algo que está ao seu alcance. Então, se você conhece alguém, se você precisa, eu quero te encorajar a passar ali atrás. Eu sempre faço questão de estar lá.
é R$40, tem máquina de débito, crédito. O Senhor tem me dado alguns testemunhos de pessoas que foram alcançadas, e eu creio que assim como eu contei o testemunho dessa menina, eu contarei também os feitos de Deus aqui na Devec da Barra, por onde eu passar, de pessoas, de famílias que foram alcançadas por esse testemunho, tá bom? Se você quiser, está lá atrás. Salmo de número 11, verso de número 4, diz assim a versão que está em minhas mãos: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa essa noite, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, essa igreja aqui reunida, ela pertence a ti, e nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por esta casa essa noite, salvando, curando, libertando, restaurando e fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Senhor, amarra-nos no teu altar, leva nossa mente cativa a ti e resgata aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção, me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus, ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. O Salmo de número 11, ele está na galeria dos salmos de confiança. Esse salmo foi escrito por Davi, e Davi, quando escreve os salmos, apesar dele não escrever todos, mas grande parte foi ele que escreveu. Dos 150 salmos, 73 são de sua autoria. Quando Davi escreve os salmos, ele escreve em vários momentos da sua vida. Davi escreve como pastor de ovelhas, Davi escreve como um dos soldados do destacamento do exército de Israel, Davi escreve como próprio rei de Israel, Davi escreve como a alma aflita, porque seu filho dá um golpe de estado e toma a nação de Israel para si. Em vários momentos da sua vida, Davi se depara diante de Deus salmodiando, e muitas vezes pegando da sua dor, espremendo as suas lágrimas e tornando uma música, uma canção para Deus, fazendo do seu processo uma oportunidade de Deus ser glorificado e exaltado. Quando Davi escreve o Salmo de número 11, ele está falando acerca do quanto pastoreava as ovelhas do seu pai. Talvez ali fosse o momento oportuno para ele dar este salmo para Deus, porque no momento em que sua vida estava correndo risco, e que talvez até ele pensava que diante do perigo iria morrer, quando Deus permite que ele venha triunfar sobre o urso e sobre o leão, os irmãos vão de concordar comigo que ali era o momento perfeito, oportuno, para ele dizer: o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus. Porque quando aqui na terra tudo começou a ficar bagunçado, Deus mostrou que de fato a última palavra é dele. Só que Davi não escreve o Salmo de número 11 quando vence o urso e o leão. Então ele poderia ter escrito quando ele é escolhido por Samuel para ser o novo rei de Israel. Porque se você ler o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, você percebe que havia um esquema para que ele não fosse apresentado. Quando Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os jovens? O que ele está dizendo é: você me apresentou o que você quis, mas agora me revela o que Deus quer. Até agora você tentou burlar o processo, apresentou Eliabe, Abinadab, Samar, os filhos mais velhos, mais formosos, mas Deus não erra unção, e muito menos endereço. E se ele me trouxe a essa casa, então tem alguém aqui que você ainda não me apresentou, mas está no coração de Deus. Acabaram-se os jovens.
quando Jessé diz ainda falta o menor, você percebe que ele não era o último da fila, pastora Fátima, porque nem na fila ele estava, mas o Deus que está no trono e que não perdeu o controle, quando os homens tentaram roubar a oportunidade dele, articulou para que um menino sentasse numa mesa que nem lugar para ele tinha, e ali ele poderia ter dado esse salmo para Deus dizendo: o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus. Mas Davi não escreve o salmo de número 11 quando vence o urso, quando vence o leão, quando é ungido o rei de Israel. Então ele poderia ter escrito o salmo de número 11 no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, porque no capítulo 17, até esse momento, ele vai enfrentar o adversário mais poderoso da sua vida, um gigante que durante 40 dias, de manhã e à tarde, está afrontando os homens de Israel, dizendo: será que não tem um homem que possa descer ao acampamento de guerra comigo e lutar? Quando Davi se apresenta para Saul, e Saul permite que ele venha guerrear as guerras da coroa, ele não escolhe Davi porque ele era o mais forte, ele não escolhe Davi porque Davi era habilidoso, ele não escolhe Davi porque Davi era uma opção, ele escolhe Davi porque Davi era a única opção. Ninguém queria perder a sua vida naquele acampamento de guerra. Só que Davi não teve sua vida por preciosa. Ele olha para o gigante e diz: tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O que Davi está dizendo é: nunca mais tu afrontarás o nome do meu Deus num acampamento de batalha. Naquele momento que ele tinha tudo para perder, e Deus permite que uma pedrada jogasse no chão um homem forte, experiente na batalha, Davi poderia ter dado esse salmo para Deus dizendo: o Senhor está no trono, o Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas, porque quando era para minha cabeça cair naquela guerra, Deus fez o menor triunfar sobre o maior, o mais fraco sobre o mais forte. Só que Davi não escreve o salmo de número 11 quando ele vence Golias. Davi também não escreve o salmo de número 11 quando Saul tenta matar a Davi. Chega um momento da vida de Davi que ele se torna um problema para Saul, e Saul, não querendo ficar mal com a sociedade, ele vai criar uma situação para que o garoto morra. Era direito dele, era a premiação da coroa, que quem matasse o gigante, casasse com a filha do rei, fosse isento de imposto, e a sua casa seria coberta de riquezas. Só que ele mata o gigante e não casa com a filha de Saul. Então Saul propõe que ele traga 100 prepúcios de filisteu para dar para ele um prêmio que já era dele por direito. Davi era para trazer 100, diz a Bíblia que ele traz 200. E todo aquele esquema que era para que o menino fosse morto naquele laço do passarinheiro, diz a Bíblia Sagrada que ele vai triunfar sobre os inimigos. E quem sabe ali não fosse, pastor, um momento oportuno para dar um culto em ação de graça, para entregar um salmo, uma música para Deus e falar: o Senhor está no trono, e o trono do Senhor está nos céus. Mas Davi também não escreve o salmo de número 11 quando ele vence os filisteus. O maior desafio que temos ao ler os salmos é que pouco acesso temos ao seu contexto histórico, e isso se torna desafiador. Mas alguns historiadores estão inclinados a acreditar que o salmo de número 11, ele foi escrito entre o capítulo de número 18 e o capítulo de número 19 do primeiro livro do profeta Samuel. No capítulo de número 18 e 19, Davi vai viver o seu momento mais difícil. Ele sai da casa dos seus pais, ele já não é mais um anônimo, ele já não é mais um pastor de ovelhas, ele agora é um guerreiro respeitado em Israel. As mulheres cantam acerca dos seus feitos. Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Ele já é respeitado. E quando Saul começa a perceber o crescimento do menino, a mão que era para proteger, a mão que era para apoiar, a mão que era para promover, agora vai se levantar para matar o garoto. Ele coloca as cartas na mesa e ele olha para Jonathan, seu filho, e ele diz: será que você não percebe que o seu trono está em xeque enquanto esse garoto estiver vivo? Ele tem vitórias no seu currículo, ele tem carisma, as pessoas gostam dele, e para ser rei só falta a coroa. Deus está com ele.
Toda guerra que ele entra, ele vence. Toda batalha, ele triunfa. E as pessoas já cantam acerca dele. Para esse menino só falta o trono. Quando ele percebe que a sua coroa e a do seu filho estão correndo risco, ele começa a procurar uma oportunidade para matar Davi. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, do capítulo 19 para frente, Davi não tem mais paz. Ele vai começar a se tornar um fugitivo. Ele vai para desertos, ele vai para cavernas, ele deixa a sua família com um grupo de pessoas, porque ele nem sabe se ele vai estar vivo. Ele dorme sem saber que vai acordar, e quando acorda, não sabe que vai dormir. A guerra foi tão intensa, que o lugar mais seguro para Davi foi perto dos seus inimigos, porque ele sabia que ali, Saul não teria ousadia para tentar lhe matar. Então era mais fácil Davi dormir perto do inimigo, do que perto do próprio rei de Israel. E no momento de maior luta, de maior adversidade, aonde a maioria das pessoas estariam perdendo a paz, perdendo o sono, Davi decide entregar uma música para Deus. Davi decide entregar um salmo para Deus. Davi decide entregar uma adoração para Deus. E o que Davi diz é: o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus. O que Davi está dizendo é: aqui na terra está tudo bagunçado, eu não sei se vou estar vivo ou se vou morrer, se o rei vai conseguir me destruir ou não, mas ainda que aqui embaixo eu tenha perdido o controle da minha própria vida, eu sei que lá no céu o trono dele é inabalável, ele está sentado no trono, e o Senhor está no governo de todas as coisas. A pergunta que eu faço para Devek da Barra essa noite é: você consegue ver Deus no controle da sua vida quando você não vive a vida que você gostaria? Você consegue enxergar Deus no controle da sua casa quando as coisas não acontecem da forma que você espera? Será que você consegue ver Deus no controle quando você sai de um culto como esse, chega em casa e se depara com um marido alcoólatra? Será que você consegue ver Deus no controle de todas as coisas quando você percebe que o seu filho está usando drogas? Será que você de fato consegue descansar em Deus e ver que Deus está no controle de todas as coisas quando você chega em casa e você se depara que você não fechou os contratos que você precisava fechar? Será que você consegue enxergar Deus no controle de todas as coisas quando você acorda amanhã e abre aquela empresa e percebe que ela precisa vender porque ela está caminhando para falência? Será que você consegue enxergar Deus no controle de todas as coisas quando você sai de um culto abençoado e você volta para casa e não tem paz para dormir com um marido que você disse sim na beira do altar? Será que você consegue enxergar que Deus está no controle da sua vida quando você está dentro de uma campanha e você vai no hospital e você sai com um laudo dali que você está doente, que você está enfermo e vai ter que fazer a quimioterapia, a radioterapia? Será que você consegue enxergar que Deus está no controle de todas as coisas quando você gera uma expectativa de gerar uma criança e você já tentou de tudo que a medicina pode fazer e os resultados continuam sendo negativos, e cada teste que você faz, isso gera um trauma em você? Será que você consegue enxergar Deus no controle de todas as coisas quando você se prepara para trocar de carro e o teu score não permite que isso aconteça? Será que você consegue enxergar Deus no controle de todas as coisas quando você recebe o diagnóstico que aquele menino vai precisar de tratamento especial para o resto da sua vida, porque a sua doença, humanamente falando, é incurável? Será que você consegue enxergar Deus no controle de todas as coisas quando você faz tudo certo, mas você sai de uma igreja como essa e você é derrubado para uma notícia e você descobre que a sua esposa e que o seu marido estão te traindo? Será que você consegue enxergar que Deus está no controle de todas as coisas quando você faz tudo certo e parece que está tudo dando errado? Eu não sei como você chegou a essa quarta-feira da vitória, mas independente dos gigantes e dos desafios que você precisa enfrentar, da porta dessa igreja para fora, eu subi a este altar para dizer para alguém que independente de como a sua vida esteja, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Ele continua no controle, e ainda que na terra esteja tudo bagunçado e tua alma não tenha mais do que se apoiar em segurar, eu digo para você essa noite: Deus não perdeu o controle, Deus não está desesperado, Deus não está preocupado com essa dívida, Ele continua no controle. E ainda que você já não saiba mais o que fazer, o trono do Senhor está nos céus, e por hora te basta saber que Deus é fiel, e essa prova não vai te matar, ainda que você não saiba como ela irá terminar.
Deus está no trono de todas as coisas. Talvez você tenha chegado debaixo de uma notícia que tenha mexido no teu dia, mas Deus continua no controle de tudo. Oh, Espírito Santo de Deus, nem sempre Ele vai fazer como você quer. Nem sempre o caminho que Ele vai tomar era o que você gostaria que Ele seguisse. Nem sempre a decisão que Ele decidiu tomar era a que você gostaria. E isso é desafiador, porque a nossa mente às vezes não alcança. Mas eu te convido a confiar mesmo que você não entenda. Eu te convido a descansar mesmo que você não possa fazer mais nada. O que você tinha que fazer, você já fez. A porta que você poderia ter batido, você já bateu. O lugar que você já poderia ter corrido atrás, você já correu. Eu te convido agora a dar um culto para Deus essa noite e entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ficar preocupado com as coisas lá de fora não vão mudar o cenário. Tentar ficar ligando para alguém, mexendo nos pauzinhos, não vai mudar nada. Mas se você entender que mesmo debaixo de preocupação e de lágrimas, o Senhor está no trono, eu declaro para você que antes desse culto terminar, haverá uma notícia favorável para o seu coração, porque o Deus que não perdeu o controle de todas as coisas, Ele me trouxe a esse altar para dizer para alguém: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante das tuas preocupações, diante das tuas angústias, diante dos teus medos, descansa o teu coração. Deus está no trono. Oh, aleluia. O Senhor está no seu santo templo, e o trono dele está nos céus. O que o Salmo de número 11 expressa para mim e para você é que esta ótica não é uma ótica de mão única, mas é uma ótica de mão dupla. Porque da terra, Davi está dizendo: eu sei onde Deus está, mas do céu, Deus também sabe onde Davi está. Olha o que diz o verso de número 8, número 11, verso de número 4 do número 11. O Senhor está no seu santo templo. Davi vendo Deus. O trono do Senhor está nos céus. A parte B muda. E os seus olhos, agora dos céus para a terra, estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Essa palavra provar, em algumas versões está sonda. E sondar do hebraico aqui é baran, que traz a ideia de literalmente estar sendo testado. Então o que o salmista está dizendo é: o Senhor do trono, Ele testa os filhos dos homens. E se eu te disser que talvez esse processo doloroso que você esteja vivendo não é o diabo querendo te matar, e se eu te disser que talvez esse processo que está roubando teu apetite, teu sono, tua paz, que está fazendo teu cabelo cair, que está fazendo você viver em crise de ansiedade, não é o diabo querendo te matar, mas Deus decidiu te levar para a olaria e está te amassando lá. E se Deus decidiu testar tua alma, no capítulo de número 7 de Jó, ele faz um desabafo. Ele diz para Deus: será que eu sou tão pesado para ti? Porque tu colocastes um alvo nas minhas costas, e por mais que eu tente fugir de ti, parece que eu estou sendo flechado por ti, porque tu insistes em me golpear, ó espreitador dos homens. Jó chama Deus de espreitador dos homens. A palavra espreitar no dicionário significa alguém que vê sem ser visto. Ele está dizendo: Deus não me perdeu de vista, e todo dia eu penso que vai melhorar, e eu estou tomando uma pancada diferente, e eu nem sei de onde está vindo tanta notícia,
e eu nem sei de onde está vindo tanto vento, tanta prova, mas ainda que eu não saiba de onde está vindo, eu sei quem está batendo, porque Ele não me perdeu de vista, Ele sabe aonde eu estou. E eu vim aqui para te dizer que quando o diabo se levanta, é para nos destruir, mas quando Deus se levanta, é para nos promover. Quando Deus decide testar o homem, Ele não quer te matar, Ele está querendo te aumentar de nível, Ele está querendo te exaltar sobre a terra dos viventes. Quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um telefone, quando você compra algo para sua casa, ele vem com um selo de garantia. Aquele selo de garantia não diz respeito ao produto, aquele selo de garantia diz respeito ao fabricante. O que o fabricante está dizendo para o consumidor é: pode usar à vontade, porque antes de sair da minha mão para a tua mão, eu testei, levei ao limite, e ele tem selo de garantia. Pode testar, porque não vai dar defeito, não vai quebrar, mas ele tem a aprovação do fabricante para ser usado sem dar defeito. Antes de Deus te soltar, antes de Deus te promover, antes de Deus te levar, primeiro Deus vai testar tua alma. Primeiro Deus vai permitir você conhecer a escassez. Primeiro Deus vai permitir você conhecer o abandono. Primeiro Deus vai permitir você conhecer a traição de pessoas que você gostaria que te abraçassem. Primeiro Deus vai permitir você conhecer o luto. Primeiro Deus vai permitir você conhecer a doença, a enfermidade. E quando o processo te esmagar, Deus vai olhar para você e vai dizer: está aprovado, posso promover, posso levantar, porque se foi fiel no pouco, não vai me trair no muito. Se permanecer fiel no pouco, apanhando, sendo injustiçado, se eu exaltar, não vai se corromper. Então eu tenho uma mensagem para os demônios que estão esperando você desistir. Quanto mais você apanha, mais Deus forja teu caráter. Tu não sairás dessa guerra fragilizado. Tu não sairás desse vale com cicatrizes que te trazem lembranças que te machucam. Tu sairás desse vale mais forte. Oh, Espírito Santo de Deus, tu sairás desse vale mais forte. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu sei que a tua vontade é fugir, eu sei que a tua vontade é correr, mas eu não estou te batendo para te matar, eu estou te batendo para te promover. Suporte o tempo de escassez, suporte o tempo de noites em claro, suporte o tempo da solidão, suporte o tempo do abandono, porque quando Deus decide te usar, ninguém vai mais poder te segurar. Ele abre e ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. E se Ele colocar a mão dele dizendo: agora vai voar, dá para nascer demônio no inferno que trave obra de feitiçaria contra Israel, não vale encantamento. Oh, Espírito Santo de Deus, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem pode exalte ao nosso Deus esta noite. Você só precisa aprender a guerrear. Pode me ajudar aqui, pastor Felipe Holanda? Num código de ética, não se chama um pastor para usar como exemplo. E eu tenho responsabilidade e temor, não sou louco. Mas normalmente quando Deus me pede para trazer alguém, a palavra vai cortar mais aí dentro do que para eles. E é por isso que eu te chamei aqui, porque Deus quer falar contigo. No meio do processo, a coisa mais prudente a fazer é
Quem fica apanhando parado? Quem fica apanhando no mesmo lugar, irmãos? Os antigos diziam assim, ó, e eu já ouvi da minha mãe: sai, galinha de casa, não se corre atrás, você vai ter que voltar para dormir, porque ninguém quer ficar apanhado parado. E ó, minha mãe é gordinha e eu magrinho, corria demais. Quando o chinelo dela não me alcançava. E aí o conselho, pastora Fátima, que dão para uma alma aflita, está no verso de número 1 do capítulo do número 11. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Alguém disse para Davi: eu fosse você, ia embora. E ele faz um questionamento: como dizeis a minha alma, fugi? E a resposta está na parte A: no Senhor eu confio. A mídia vai achar para mim, porque tem uma versão que diz assim, ó, no Senhor me refugio. Eu esqueci qual é a versão que está, mas ele vai projetar para você já já ali. Senão o pastor Alexandre vai ter uma conversa séria com ele em casa. Ou ele vai achar por habilidade, ou ele vai achar por medo. Mas ele vai achar esse texto. Pode não parecer, pastor Felipe Holanda, pode não parecer, mas eu sou ponta preta de taekwondo. Não parece. Cuidado, posso dar uma pernada em você. Cá. E por causa disso, pastor Rafael, a vida inteira eu tive que lutar com adversários maiores do que eu, porque eu sempre fui pequenininho. Então quando eu entrava para lutar, eu tinha o mesmo peso, a mesma idade, mas não tinha a mesma estatura. Eu sempre tive que lutar com gente maior do que eu. E aí os meus mestres diziam: você tem que aprender a saber o seu raio de ação, porque quando você luta com alguém maior que você, você não luta de longe, por causa da envergadura. Estica o braço, porque distante, pode fechar o punho assim, isso, ele te acerta, mas você não acerta ele. Então quando o adversário é maior que você, você tem que lutar perto, porque aqui você tem mais facilidade de golpear, e pelo tamanho, ele vai ter mais dificuldade. Alguém disse: se eu fosse você, fugiria. Ele disse: até daria certo, se quem tivesse me batendo fosse menor do que eu. Mas quem está batendo é mais forte, é mais alto, e fugir não adianta, porque aonde eu vou ele me alcança. Se eu subir aos céus, ali ele está. Se eu fizer minha cama no abismo, ali ele me encontrará. Se eu voar nas asas da alva, ele também me achará. Para onde fugirei do teu espírito? Não tem como lutar com alguém maior do que você de longe, porque quanto mais você tenta correr, quanto mais você tenta fugir, mais fácil você é acertado. Então ele diz: já que quem está batendo é ele, só tem um caminho de vencer essa guerra: parte para cima dele. E é por isso que Davi diz: no Senhor eu me refugio. Porque se o Senhor decidiu me bater, se o Senhor decidiu me testar, e alguém está aí esperando eu sair de perto por causa das pancadas, eu vou fazer igual o Jó: ainda que ele me mate, todavia eu esperarei em ti. Tem guerras que a gente só vence agarrado aos pés dele, dizendo: eu não te largo, eu vou apertar, mas eu não saio. Se eu pudesse eu desistia, mas eu não te largo. Não adianta tentar buscar em outro lugar, vai ter que se aproximar, vai ter que ir para dentro, vai ter que orar mais, se aproximar mais, porque Deus está dizendo: quanto mais você se aproxima, mais rápido eu te tiro do processo. Tentar entregar não dá, tentar fugir não dá, dizer que não quer não dá, pedir para sair não dá, pegar
pagar as contas da empresa não dá, mas se alguém correr pro altar, Ele está dizendo: por causa da tua confiança, Ele disse: em ti eu confio, em ti eu me refugio. Não tem nada que me tire daqui, nem a morte, nem o desespero, nem a luta, nem a guerra. Eu estou inabalável, joelho no chão, boca no pó. É assim que você vai vencer. Cadê os guerreiros dessa noite? Cadê os guerreiros da Barra? Cadê os guerreiros da Barra? Olha, Deus já tomando os vasos aqui. Não é denegrindo, não é falando mal. Vem pra campanha, vem pra EDP, vem pro encontro de crescimento. Parte pra cima. Dá um salto dessa cadeira essa noite. Sabe por que está trabalhoso? Porque tu está confiando na tua planilha. Sabe por que está trabalhoso? Porque está confiando no teu crédito, na tua reserva. Sabe por que está trabalhoso? Porque está confiando no teu network. Sabe por que está demorando? Porque você não entendeu que não adianta você frequentar uma igreja, você tem que ser igreja. Quanto mais você foge dele, ele te acerta. Vou trocar de igreja, ele te acerta. Vou trocar de ministério, ele te acerta. Vou sair daquele emprego, ele te acerta. Vou mudar de estado, ele te acerta. Como alguém pode me dizer: foge para as montanhas como pássaro? Ele disse: não, se é ele que está me batendo, então eu vou apanhar abraçado com ele. Tira meus filhos, tira minha riqueza, tira minha empresa. Foi o que Davi disse para Deus: quer tirar tudo que eu conquistei? Então tira, fica com o trono, fica com a coroa, fica com as vestes sacerdotais. Eu aceito voltar para o pasto, eu aceito renunciar à coroa, eu aceito voltar para a vida simples do campo. Só faz um acordo comigo essa noite: me volta para a vida antiga, mas não retira de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se você se abraçar com Deus, haverá uma saída. Se tu entendesse que eu soprei para te trazer para perto, que eu amassei para te trazer para perto. Se tu entendesse que essa guerra que tu está vivendo dentro de casa era só para te trazer para a Devec da Barra, para o Aerotal, para o culto da vitória. Se tu não tivesse apanhando, você não estaria aqui. Se tu não tivesse em guerra, talvez você não estaria aqui. E Deus está te dizendo: eu estou te testando, obreiro. Eu estou te testando, mulher. Eu estou te testando, profeta. Eu estou te apertando para te trazer para perto. Que o Espírito de Deus te faça entender. Só tem uma forma de vencer: é perdendo para Ele. Antes do ministério de louvor adorar, eu quero te dar um minuto para você que veio debaixo de guerra. Eu quero te dar um minuto para você decidir como é que essa guerra vai terminar. Com você achando que Deus te esqueceu e que tua vida é uma junção
de acaso, ou você vai entender que Deus te trouxe aqui para te dizer: consegue entender por que tanta luta? Era aqui que eu queria você. Quantas vezes você foi convidado em cenários favoráveis, você não veio? Está entendendo por que tantas lágrimas? Era aqui que eu queria você. Deus só está te apertando para te promover. Não espere doer mais para você entender que Ele está te chamando para perto. Não espere doer mais para você entender que Deus marcou essa noite para mudar a tua história. Eu já disse nesse altar, estava pregando ano passado, e eu me lembro que o altar estava cheio de pessoas, pastor Rafael, e o Espírito de Deus me constrangia dizendo: ainda há mais alguém. Eu não conhecia as pessoas da igreja, mas eu me lembro como se fosse hoje eu dizendo: não espere perder mais nada para entender que Deus está te chamando. Tinha algumas almas no altar e o culto acabou. E quando eu desci do altar, um rapaz me procurou e disse: pastor, tinha uma alma e eu sabia quem era, e era aquela que o Espírito de Deus estava me constrangendo, mas eu não conhecia. Ele disse: eu chamei um Uber para vir para a igreja, e conversando com ele, ele disse para mim: sou um presbítero afastado da igreja, perdi meu casamento, perdi meu emprego, estou perdendo meus filhos. E naquele dia ele começou a se abrir. Pastor, quando ele chegou na porta da igreja, ele desligou o aplicativo. Ele entrou na igreja e ficou sentado lá atrás. E eu dizia do altar: vai esperar perder mais o quê? Para entender que Jesus te chama. Pastora Fátima, ele não entendeu que aquilo era uma oportunidade. O culto terminou, ele ligou o aplicativo, entrou dentro do carro e continuou trabalhando. Até onde Deus está disposto a apertar alguém para trazê-lo para perto do seu altar? Isso é uma oportunidade para mudar a tua vida. Isso é uma oportunidade para mudar a tua história. Você não sabe até onde Deus está disposto para salvar alguém. Aquilo, pastor Felipe ficou me corroendo porque ele não veio. E sabe quando Deus trouxe paz ao meu coração? Há umas 3 semanas atrás. Eu completei 10 anos de casado com minha esposa, e nós voltamos no lugar onde nós passamos a nossa lua de mel. Eu fui para Gramado. E quando a gente saiu do restaurante, a gente estava indo para um parque com a minha filha. E o primeiro motorista de Uber já tinha cancelado, o segundo demorou. Aí eu já estava indo para o ponto de táxi. Quando o motorista aceitou, a gente foi conversando dentro do carro. Eu percebi que o sotaque dele não era do sul. Eu falei: tu é da onde? Ele disse: do Nordeste. Estava lá no sul fazendo Uber. Eu falei: tu é afastado da igreja? Ele disse: da Adevec de Biribeira. Pastor Oséias me batizou. Eu disse: eu sou pastor da Adevec. Aí ele olhou para trás. Eu disse: você entende que quando eu sair desse carro aqui para fora, eu entrar dentro daquele parque, a minha vida não vai mudar? Porque eu entendi o que Deus tem para a minha vida e eu decidi me entregar para Ele sem reserva. Você entende que não é sobre uma corrida? Poderia ter entrado qualquer um nesse carro, mas Deus queria você. Aquele homem começou a chorar copiosamente naquele carro. E eu perguntei para ele: você quer voltar para Jesus? Ele disse: eu quero.
Ele me mandou mensagem algumas semanas atrás. Ele disse: pastor, depois de 2 anos é a primeira vez que eu piso na igreja com a minha família. O senhor não sabe a alegria que há no meu coração. Tudo que o diabo quer é tentar te convencer que é uma loucura, que não vale a pena vir no altar. Mas se você soubesse o peso que tem essa decisão, alguns estão desperdiçando, mas você, Deus trouxe a esse altar para te dizer: é a tua noite, e tu tem pendências a resolver comigo. E Deus me trouxe aqui para te dizer: não espere ser mais doloroso para entender que eu marquei essa noite para mudar a tua vida. É um encontro entre eu e você. Se você entende o peso desse convite enquanto eu lhes adoro, eu vou te esperar 1 minuto e devolvo o microfone ao pastor Rafael. Se essa palavra foi para você, você quer se entregar a Cristo, voltar aos caminhos do Senhor, pede dá licença para quem está ao seu lado, caminha até o altar. E eu quero orar por você aqui essa noite. Eu te espero aqui. Se há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo e fazer uma aliança com Ele, tu tens 1 minuto para sair dessa cadeira e caminhar até esse altar dizendo: muda a minha vida. Muda. Caminha até o altar. Você sabe que não dá mais para resistir. Prega comigo, me ajude a pregar. Fale para quem está do seu lado: eu vou com você. Traga ele, traga ela. Talvez a vergonha esteja tentando segurá-lo aí, mas Deus está dizendo: você não pode, mas eu posso. Cadê a terceira alma? Terceira está vindo, quarta está vindo. Vamos. São os dois. Ela, terceira, quarta, quinta vida. Cadê a sexta? Caminha até o altar. Cadê a sexta vida? Vamos. Ele não desiste de você. Vamos. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não deixa a vergonha te segurar. Deus está quebrando barreiras. A sexta ainda está aqui. Caminha até o altar agora, em nome de Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você é a sexta? Vou dar uma notícia para Dever que Barra. A sexta já chegou. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não. Cadê a sétima vida para Jesus? Cadê a sétima vida para Jesus? Vem. Ele não desiste. Sétima vida para Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu sei que a sétima está nessa casa ainda. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Escute o que eu vou lhe dizer. Só Deus sabe como é que eu cheguei nessa igreja hoje. Meio-dia eu estava saindo de casa, pastor, para levar meus filhos ao pediatra. Recebi um telefonema da minha mãe em lágrimas, chorando, desesperado. Seu pai foi baleado por uma bala perdida. Meu pai mora em outro estado do Brasil. Até chegar na porta dessa igreja, eu não sabia se ele estava vivo ou morto. Só acompanhando pelas emissoras de televisão que estavam fazendo a cobertura do acidente. Um tiroteio entre policial e bandido no meio da rua. Um tiro pegou nele. Eu saí de casa, minha irmã me perguntando: meu pai vai morrer? Eu disse: eu não sei. Eu ia pegar um avião amanhã.
Eu vi passagem para hoje de madrugada, eu nem ia vir para cá. A minha esposa olhou para mim e disse: vai para a igreja. O Senhor está no trono. Quando eu cheguei aqui, conseguiram um contato com o hospital. Ele estava numa área que ninguém poderia entrar. E disseram: seu pai está bem. Está sendo cuidado. Fizeram drenagem nele. Eu vim aqui por causa de uma alma que está aqui dentro e eu não conheço, mas está resistindo ao Senhor. A minha vinda aqui nesse lugar não foi em vão. Tem 6, não sei, está vindo. É Ele, pastor. Aplauda Jesus com força, porque a alma que precisava se encontrar com Jesus já está no altar. Aleluia. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença nesse lugar. Temos a certeza que isso aqui é resultado da Tua presença, Senhor. Aqui estão essas vidas preciosas. Perdoa os seus pecados, falhas, erros, iniquidades. Tua palavra vai dizer que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Purifica-os, Senhor, a mente, o coração, dê força. Ajuda-os, Senhor, a seguir nos teus caminhos. Que Teu Espírito Santo possa habitar na vida de cada um deles. Como igreja, nós os abençoamos. Declaramos paz, alegria, prosperidade em todas as áreas. Declaramos um novo tempo, um novo ciclo. Que o Teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um deles. Em o nome de Jesus, Pai, nós oramos assim, te agradecemos. Amém e amém. Você pode dar um aplauso aí, fazer a festa a esse Deus? Glória a Deus. Vocês que estão aqui à frente, eu vou pedir mais 2 minutinhos da atenção de vocês. Vocês vão acompanhar aqui essa galera numa sala ali atrás. Nós vamos anotar o nome para continuar orando e dar 2 presentes da igreja, tá bom? É só acompanhar eles, leva lá, que eles já vão liberar vocês. Glória a Deus. Você foi abençoado. Você pode aplaudir o Senhor pelo nome do pastor Yuri. A Deus a glória. Vou pedir mais 2, 3 minutinhos da sua atenção. Por favor, eu vou chamar aqui rapidamente para nós apresentarmos. Vem cá, a Letícia Fernandes, a filha aqui desse casal, do Hugo. Rapidinho, eu peço a sua compreensão hoje, né? Não é de costume também, porém, vamos apresentar aqui a Letícia. Aqui está a Letícia que nós oramos. Foram 20 dias. O Hugo vai contar rapidinho aqui o testemunho, 3 minutinhos, dá tempo? Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu pedi para poder falar rapidinho, para poder contar um pouquinho do que aconteceu, né? Não sei se todo mundo sabe, assim, ela é um milagre. Ela nasceu quando os médicos falaram que ela não tinha condição de nascer. Resumindo, a gente chegou a fazer uma fertilização, não deu certo, a gente gastou rios de dinheiro e quando a gente achou que não ia acontecer, Deus deu ela pra gente. Então esse foi o primeiro milagre. E aí a gestação dela foi perfeita, não teve nenhum problema. Nasceu prematura, mas nasceu forte, saudável. E com um mês e pouquinho, a gente infelizmente descobriu que ela tinha pego bronquiolite. Foi uma gripe, foi evoluindo, virou uma bronquiolite com uma pneumonia. A gente foi internar ela, aquele desespero, né? Porque assim, é uma coisa que a gente ama muito, é um amor que eu não sei quem é pai e quem não é aqui, mas assim, não dá para explicar. É muito maior do que a gente consegue mensurar, que a gente vai ter amor a um ser, é muito diferente. É um amor muito diferente, muito forte. E
a gente estava lá e assim, foram os piores 21 dias da minha vida. Eu nunca me senti tão mal. Eu nunca me senti tão impotente de não poder fazer nada por ela. Só podia orar, chorar, gritar, porque eu não podia fazer nada, não estava no meu alcance. Eu só tinha uma certeza, eu tinha essa certeza, que Deus não ia levar ela, porque Deus que deu ela pra gente. Mas assim, foi muito difícil. E assim, eu tô aqui primeiro para agradecer a todos vocês que oraram, que fizeram campanha. Eu tô na igreja há, sei lá, quase 20 anos. E eu nunca vi um mover, uma preocupação, um cuidado, um carinho, como aconteceu por conta dela. Tanta gente orando, tanta gente me ligando, olha, estou com você, a gente está em oração. Não só os pastores, os líderes, membros da igreja, me ligaram, cara, seja forte, está junto aqui, está orando. E o pastor Alexandre foi lá de madrugada para poder orar por ela. E assim, a gente não espera. Obrigado, pastor, de verdade. E assim, a gente não espera. Mas eu sou muito grato. Rapidinho, pastor. Só para complementar o que ele está falando, irmãos, o momento mais difícil lá, né? Ela quase foi entubada e minha irmã estava com ela, porque minha irmã passava o dia, eu passava a noite. E eles prepararam tudo para entubar minha filha. E a minha irmã, no mesmo momento, mandou mensagem para minha tia Edilene, que está aqui. A tia Edilene mandou mensagem para a pastora. Foi levantado um clamor. Outras pessoas, outras igrejas, né, oraram pela vida dela. E, dentro de alguns minutos, eles preparando tudo para entubá-la, ela voltou a respirar direitinho, estabilizou, não precisou ser entubada. Então, assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, assim, acredite, irmãos, o poder da oração move montanhas. Hoje minha filha está aqui, forte, linda, saudável. E eu devo muito, muito, muito a Deus, primeiramente, mas a oração de vocês. Glória a Deus. Deus é bom e fiel. Quanto testemunho, né? Quanta vitória. Deus está nesse lugar. Tem luta, tem notícia ruim, é verdade. Mas quanta vitória, quanta bênção e quanto testemunho. A Deus seja a glória. Você pode estender a sua mão para cá. Vamos apresentar a Letícia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, Pai, por mais uma vitória, mais um milagre. Obrigado pela vida da Letícia, Senhor. Temos certeza absoluta que a Letícia foi gerada por Ti, escolhida desde antes do ventre da sua mãe. Então, nesse dia e aqui nesse altar, nós queremos consagrar a Letícia a Ti. Nós a entregamos ela em Tuas mãos. Declaramos que a Letícia é Tua, ela te pertence. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida dela, cumpra os Teus propósitos, realiza as Tuas promessas. Acampa o Teu anjo ao redor da vida dela, Pai. Cubra ela com o Teu sangue, livra do homem maldoso, sanguinário, do acidente, repreende tudo que não provém de Ti. Nós declaramos um futuro abençoado, de paz, de alegria, de prosperidade, de portas abertas. Declaramos que a Letícia terá uma família abençoada, com filhos abençoados, netos abençoados. Declaramos que a Letícia será uma mulher de Deus aqui nessa terra e contará o testemunho daquilo que o Senhor já fez na vida dela, e o Teu nome será glorificado. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quer tirar com o certificado? Então pode.
Bem que puxou a mãe. Ele falou que puxou o pai. Eu vou trazer uma foto para o senhor ver. Vem cá, pastor Alexandre, rapidinho. 1 minuto e eu encerro. Aniversário do pastor Alexandre, segunda-feira. Bora rápido que a hora já foi. Você pode estender a mão para cá. Pai, te louvamos mais uma vez e te agradecemos pela vida do pastor Alexandre, Pai. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e vai continuar fazendo na vida deles. Obrigado pelas vitórias, obrigado pelas lutas. Obrigado, Senhor. E nesse momento, como igreja, nós unimos a nossa fé, declarando toda sorte de bênção, Pai. Que o Senhor possa honrar a fé, a fidelidade, o esforço, o trabalho. O Senhor possa cumprir a Tua palavra sobre a vida dele. O Senhor possa cumprir os Teus propósitos. Que ele possa viver todas as Tuas promessas aqui nessa terra. Nós declaramos, Pai, que esse será o melhor ano da vida dele até aqui. Declaramos paz, alegria, prosperidade, portas abertas. Que o Senhor possa suprir as necessidades. Que o Senhor possa dar vitória, realizar os sonhos, o desejo do coração do pastor Alexandre, que tem sido um homem fiel no Teu reino e na Tua obra, Pai. Em o nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém e amém. Que você tenha uma continuação de semana abençoada, de paz, de alegria, de prosperidade, boas notícias, de surpresas, que a mão de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa, te guardando, te livrando de todo mal. Que seja a melhor semana da sua vida até aqui. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo reinem em nossos corações agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Que você vá em paz. Lá fora